todos, eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de apresentar o ABDT Memória Viva. Este é um programa que tem por finalidade mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional todos os membros da nossa Academia Brasileira de Trabalho, conhecendo cada um deles, conhecendo a sua história, conhecendo a sua produção, conhecendo nesse ponto a sua atuação acadêmica. E hoje eu tenho a satisfação, o privilégio, o prazer pessoal, intelectual e acadêmico de entrevistar um conterrâneo meu. Ele, embora hoje esteja radicado no eixo Rio-São Paulo, ele nunca vai esquecer a sua baianidade, que está nessa perspectiva entranhada em sua história e em seu coração. Minhas senhoras e meus senhores, com vocês, o nosso confrade Bruno Freire. Bruno, que prazer recebê-lo no ABDT Memória Viva. Prazer é todo meu, né? Uma grande alegria poder conversar com você, Rodolfo, meu conterrâneo, né? Aí de Salvador, Bahia, da Universidade Federal da Bahia. O Rodolfo, para quem não sabe, quando começou a lecionar como monitor, eu estava, né, numa turma na Universidade Federal da Bahia. Tive o prazer de ter esse primeiro contato com ele, né? O meu primeiro livro que eu publiquei, o Rodolfo Pamplona me ajudou a publicar, escreveu o prefácio, mandou para a editora. Então, hoje aqui está na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sendo entrevistado pelo próprio Rodolfo Pamplona, para mim é uma alegria imensa, imensa, imensa. A honra é minha, a satisfação e a alegria também. Eu digo assim, Bruno, e eu falo, deixei que você revelasse isso, eu fico brincando, dizendo, ó, eu tenho um confrade que foi aluno da primeira turma que eu ensinei na vida, na Mundo do Direito. Então, isso é uma satisfação imensa. E, Bruno, vamos começar agora essa parte da academia. Eu preciso que você apresente para a comunidade jurídica nacional e internacional um pouco da sua história, né? Onde, já sabe, a gente sabe que a gente acontece, mas é importante dizer onde você nasceu, quando foi, onde foi feita a sua formação fundamental. Um momento, Bruno Freire por Bruno Freire. A palavra é sua, querido. Perfeito. Eu tenho uma alegria muito grande dizer que eu tive uma formação eclética, né, no direito, porque eu me formei e tenho muita honra disso, né? São minhas raízes que estão entranhadas em mim e que para mim é uma escola de direito do trabalho muito forte, porque eu fui aluno do professor José Augusto Rodrigues Pinto, que foi uma grande, e sempre será uma grande referência no direito do trabalho, e foi um daqueles que me influenciou a seguir no direito do trabalho, especialmente no processo do trabalho, né? As aulas do professor Rodrigues Pinto eram aulas assim clássicas, e eu me apaixonei pelo processo do trabalho assistindo às aulas dele, né? E me formei na Universidade Federal da Bahia, fiz minha especialização em direito processual do trabalho também na Universidade Federal da Bahia, um curso que inicialmente foi montado pelo professor Calmon de Passos, depois foi dado seguimento com outros professores da casa, e feita a especialização, a minha vontade de me aprofundar, de desenvolver, crescer, eu me mudei para São Paulo, não foi no ano de 2000, para fazer o mestrado, né? Na época eu fui aprovado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Minha ideia era fazer os créditos do mestrado e voltar para a Bahia, né? Aquela paixão que todo baiano tem, que para mim até hoje é a melhor cidade do mundo, é o centro do mundo para mim, Salvador, né? Todo mundo acha, né, Rodolfo? A gente fala aí como torcedores do Bahia, né? A Bahia é o mundo, né? Mas eu acabei ficando, terminei os créditos do mestrado, fui aprovado e trabalhava numa empresa baiana, no departamento jurídico. Aí comecei o doutorado e fui ficando em São Paulo. Recebi um convite de um professor da Universidade de São Paulo para integrar um escritório dele, e criei uma área trabalhista no escritório, fui ficando. Então, fiz o mestrado na PUC, fiz o doutorado também na PUC, e depois, por conta, né, desse professor, que é o professor Paulo Lucon, ele me indicou e eu comecei a trabalhar como colaborador voluntário na Universidade de São Paulo, no Departamento de Direito Processual, com ele e com o professor Flávio Luiz Yarchel. E dali eu fiquei 4 anos, né, trabalhando como colaborador voluntário, quando abri uma vaga, um concurso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, para uma vaga de teoria geral do processo. Então, eu fiz o concurso, isso tem 10 anos, foi 2000 um pouco mais de 10 anos, 2012, 2013, em que eu fui aprovado, né, para a cadeira de Teoria Geral do Processo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade também que tem uma escola processual bem tradicional, Sim. e formada pelo professor Barbosa Moreira, Moreira. né?
E estou lá até hoje, são já 12 anos. No ano passado eu fui promovido a professor associado. Hoje eu sou professor associado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e leciono Direito Processual do Trabalho. Lá eu tenho um grupo de pesquisa no âmbito da pós-graduação, em que trabalhamos com os precedentes vinculantes nos tribunais do trabalho e publicamos no ano passado 8 livros diagnosticando todos os precedentes dos tribunais, precedentes vinculantes, né, com a mudança nos tribunais do trabalho. Então, e advogo, né, concilio essa atividade acadêmica, que eu sou apaixonado pela área acadêmica, influenciado pelo Rodolfo, né, Pamplona, aí na Universidade Federal da Bahia, que desde lá, né, sempre incentivou os mais novos, né, a pesquisar, a publicar, a produzir, e conciliei nessa atividade acadêmica com a advocacia, né? Eu sou advogado, advogo exclusivamente na área trabalhista, e esse sou eu. Não, sensacional. Aqui dá para ter um diagnóstico maravilhoso da sua formação de base, de como o direito surgiu em sua vida, de como o direito do trabalho surgiu, da sua carreira também no magistério e na advocacia. E aí eu pergunto, como é que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho surgiu em sua vida? Me conte. Eu, assim, acompanhando, né, sempre a academia, qualquer pessoa que se dedique ao direito do trabalho tem um sonho de um dia integrar a Academia Brasileira de Trabalho, né? É nossa instituição referência, né, instituição que é referência no âmbito do direito e do processo de trabalho. E eu, com aquela vontade, eu tive além do Rodolfo, né, que sempre apoiou, né, como eu estava radicado em São Paulo, né, até hoje estou radicado em São Paulo, eu tive um grande apoio daquela pessoa que me incentivou. Foram duas pessoas, o Valdir Florino, que na época era presidente, logicamente ele não podia fazer campanha, nada, mas foi uma pessoa que falou: Bruno, você tem todas as condições, se candidate, tente. E eu tive uma pessoa, um acadêmico, que é o Floriano, né, vai já falecido, o querido Floriano, que era aquela pessoa que pegava o telefone e ficava ligando, ligando para todo mundo. Ó, tem um menino aqui novo, né, mas ele é muito estudioso, muito dedicado, um baiano, vamos trazer ele para a Academia Brasileira de Trabalho. E ele foi que fez o meu discurso de posse, né, no Tribunal de São Paulo. Até eu tomei posse na época junto com o acadêmico, que é desembargador, virou ministro, Sérgio Pinto Martins, né? Então tomei posse na época junto com o confrade Sérgio Pinto Martins, com esse grande apoio do Floriano Vaz, né? Que é uma Era pessoa uma que eu nunca vou saudosa esquecer. memória, foi uma figura muito rara, foi nosso presidente. Quando eu fui eleito para a academia, ainda na gestão dele como presidente, ele sucedeu o Orlando Teixeira da Costa, ele era o vice, e o ministro Orlando veio a falecer ainda no exercício da presidência da academia. Aí o Floriano assumiu, fez uma gestão muito legal, isso que você descreveu, a cara dele, sabe? Essa coisa de sentar, não, vamos resolver aqui, vou ligar, vamos fazer assim, e era uma figura muito rara. Que bom. Como é que a sua cadeira qual é? Como é que você tem sido? Como é que você tem visto a Academia Brasileira de Trabalho agora que você integrou o Panteão? Pois bem, a minha cadeira é a cadeira 68, que tem como patrono José Martins Catarino, né? Para uma grande alegria para um baiano como eu, né? Eu lembro eu advogando em Salvador. Às sextas-feiras eu via o José Martins Catarino eventualmente passar no comércio ali. Eu advogava na época e quando ele passava a gente parava, né? O que a gente estivesse fazendo, a gente parava e apontava: "Ó, ali, ó, o José Martins Catarino". Ele passava com um terno branco, Dizia Zezé elegante. Catarina, sempre com o paletó E branco. Zezé Catarino, né, para nós baianos, né, que tem mais intimidade para chamar de Zezé Catarino. E eu via, né, eu estagiando ali no comércio, né, começando minha carreira, quando eu via ele passando, todo mundo parava, a gente parava para ver. E hoje, assumir a cadeira que tem ele, né, como patrono, é uma grande honra, né, uma grande Sem alegria. Né? O meu antecessor foi o Ronald Amorim, né? dúvida. Também um desembargador, uma pessoa sensacional, né? Eu tive em Salvador, conversei com a última esposa dele, ela me deu livros dele, também foi uma pessoa que representou muito
essa cadeira, que é uma cadeira que eu digo é dos baianos, né? Vamos dizer assim. É da bancada baiana, querido. Mas, querido, que bom bater esse papo contigo. Vamos agora para a parte final. Você já contou um pouco da sua vivência e você é hoje também uma grande referência no processo do trabalho, né? E nós passamos por várias mudanças nos últimos anos, mas eu não quero focar os olhos no passado, mas sim para o futuro. Quais são as perspectivas que você tem hoje como membro da Academia Brasileira de Trabalho, como professor, como advogado militante, do futuro, do direito e do processo do trabalho no Brasil? Perfeito, Rodolfo. Como processualista, né, a minha especialidade é o processo, né, minha formação é em processo. Eu acho que as minhas maiores contribuições são dadas nessa área, né, e tem dois temas aí que precisam avançar bastante, né, na área do processo de trabalho. Um deles são os precedentes, né? Eu falei já o trabalho que eu venho fazendo de diagnóstico de precedentes. A gente não tem a cultura de precedentes, né? Então é preciso desenvolver mais, né? Eu vejo assim uma dificuldade que a gente tem de analisar um precedente vinculante para extrair a ratio descendente, né? O fundamento essencial. Então a gente precisa avançar mais nessa seara para trazer uma maior segurança jurídica, né? E um outro instituto no processo do trabalho, que eu até publiquei um último livro pela editora Tirante, que são as convenções processuais, né? Que é um instituto que é muito pouco utilizado, né? Inclusive, quando houve a instrução normativa número 39, o Tribunal Superior do Trabalho disse que não se aplicaria, né? É um instituto que está ali no artigo 190 do Código de Processo Civil, que traz a possibilidade das partes convencionarem sobre as situações processuais, né, com mudanças de ônus, faculdades e situações jurídicas processuais. Eu, na minha linha de pesquisa, toda a minha linha de pesquisa, desde o do doutorado até hoje, foi focada na aplicação do Código de Processo Civil ao processo de trabalho. E eu sempre diagnostiquei uma grande dificuldade, né, uma falta de uniformidade, de segurança jurídica na aplicação desses dispositivos do Código de Processo Civil no processo de trabalho. O que traz muita insegurança jurídica. A gente escuta, né? Cada juiz aplica o Código de Processo Civil de uma forma no processo de trabalho. E as convenções processuais são um instituto que eu vislumbrei como a chave para resolver essa insegurança jurídica, porque traz essa possibilidade das partes convencionarem, né? Logicamente, sob o controle do juiz do trabalho, para previamente estabelecer qual artigo do Código de Processo Civil vai se aplicar naquele processo, né? Isso traz uma previsibilidade, né, que é um valor muito importante no direito. Então, para o futuro, eu vejo isso. Eu fiz um trabalho, publiquei um trabalho, ainda não há um desenvolvimento dos operadores do direito, pelo contrário, há um preconceito, né, com a aplicação desse instituto, mas eu vejo para o futuro como um caminho de melhorar a prestação jurisdicional, aperfeiçoar a prestação jurisdicional, né? O processo não é do juiz, o processo é das partes, vai resolver a vida das partes. Logicamente que no processo de trabalho, para você ter um hipossuficiente, você tem que ter uma participação maior do magistrado, do juiz, nesse controle, diferente do processo civil. No processo civil, as partes convencionam e já tem efeito. No processo de trabalho, no meu, né, o que eu sustento no meu livro, é que necessita a homologação do juiz de trabalho. Então, dentro dessa premissa, né, para o futuro que eu vejo um processo menos inquisitivo e mais cooperativo, em que há um maior diálogo do juiz com as partes para se obter a melhor prestação jurisdicional possível nessa área, que é uma área sensível, né, que tem um crédito de natureza alimentar, né, e precisa ter um processo mais efetivo ainda que há no processo civil. Perfeito. Eu acho que, sem sombra de dúvida, é um dos caminhos, eu não vou dizer assim, é um dos caminhos sem volta, mas é um caminho que se faz caminhando no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e mais da atividade jurídica como um todo, na construção do nosso futuro. E, querido Bruno, que bom ter essa oportunidade de gravar esse momento contigo. Você sabe da minha admiração, da minha amizade. Eu tenho uma satisfação, uma honra muito grande de ser seu confrade e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional a sua história e a de tantos outros membros da nossa Academia Brasileira de Trabalho. E eu quero dizer a todos e todas que nos assistem nesse momento que, tendo em vista esse vídeo aqui que nós fizemos com a entrevista com o Bruno, olha, curta, comente, compartilhe e também aproveite para ver todas as demais entrevistas aqui da playlist da ABDT Memória Viva. Confira também a ABDT Entrevista, confira
confira as nossas atuações nas redes sociais, nosso perfil no Instagram, no X, no Spotify, os podcasts, e conheça muito a enorme potencial e produção da Academia Brasileira de Trabalho. Até a próxima a todos e todas. Só queremos